Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Desmitologiza. No vídeo de hoje eu irei trazer o demolidor do sionismo, uma das vozes mais incríveis do nosso país e que tem lutado a favor do povo palestino. No seu trabalho Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista, Breno Altman. Você acha que a mídia favorece Israel? E eu tenho a impressão que a mídia é contra Israel. Ou seja, o que é que está faltando aí? Que régua é essa que nos separa de você achar que os meios de comunicação favorecem o lado A e eu achar que os meios de comunicação favorecem o B? Eu acho que a gente deve usar uma métrica razoável, que é o bom senso, e a observação, e a quantificação, e o registro histórico e factual do que acontece, para a gente poder avaliar o comportamento da mídia em relação ao regime sionista, Se o senhor for assistir a Rede Globo, o senhor verá que jamais foi convidado na Rede Globo, em qualquer dos seus programas, ou na Globo News, jamais foi convidado um único representante dos palestinos. Um dos críticos mais contundentes do sionismo vai mostrar para você o pano de fundo real por trás da história e de uma mídia comprada, pró-lobista Israel. Ele deixa muito claro nas suas argumentações. Bruno Altman sempre deixou muito claro a diferença entre sionismo e judaísmo. Ele sempre argumentou que o sionismo não é uma corrente político-ideológica específica que foi confundida artificialmente com a identidade judaica. E assim, ele consegue bloquear todas as críticas de forma legítima. Ele também anda nos pavimentos do colonialismo, mostrando que, na verdade, o projeto sionista, como um exemplo claro de colonialismo, é, na verdade, um projeto de povoamento e descolonização da Palestina. Tudo isso a partir de uma agenda de colonizadores europeus que tomaram uma terra habitada árabe sob justificativas etnocêntricas. Eu espero que você goste desse conteúdo. Senta o dedo no like, compartilhe. Nós somos Desmitologiza e aqui 100% antisionistas. Um único judeu antisionista. Sempre os especialistas que são chamados pela Globo são judeus ou especialistas que apoiam o regime sionista o tempo todo. Não há uma única exceção. Jamais houve qualquer exceção nesses 5 meses. Se o senhor acompanhar os principais diários do país, com a rara exceção da Folha de São Paulo, que na página 3 abre opinião para o contraditório, o senhor verá que no Estadão e no Globo, que são os 2 outros grandes jornais junto com a Folha, jamais foi publicado qualquer artigo de crítica ao regime sionista, qualquer crítica ao governo Netanyahu. O senhor também deve ter acompanhado pelo noticiário que, há coisa de 3 meses atrás, houve uma manifestação no lobby do New York Times, com a participação de jornalistas do New York Times e outros jornalistas dos Estados Unidos, exigindo que o New York Times fizesse uma cobertura equilibrada do que ali ocorria. Esse fato foi notícia no mundo inteiro. Imagino que o senhor tenha acompanhado essa manifestação. Não é? Imagino que tenha acompanhado. O senhor também deve ter acompanhado a saraivada que sofreu o presidente Lula, não apenas agora, quando justamente comparou o regime sionista ao nazismo, como desde o primeiro momento, quando, mesmo criticando como terroristas as ações do Hamas, disse que Israel praticava terrorismo de Estado e, em seguida, denunciou Israel por genocídio na faixa de Gaza. Os meios de comunicação do Brasil e do mundo, os meios monopolistas, fizeram um ataque cerrado contra o presidente. Os meios monopolistas de comunicação fizeram já um ataque cerrado contra a petição da África do Sul, cuja plausibilidade foi aceita pela Corte Internacional de Justiça. Há um evidente alinhamento histórico dos grandes meios de comunicação ao lado do regime sionista. Isto não são palavras minhas, isso não são uma discussão sem estudo e sem comprovação fática. São inúmeros os estudos a esse respeito
que comprovam isso como uma realidade, não como uma hipótese. O senhor, como homem de ciência, deve conhecer esses estudos. Isso não é eu acho aquilo, não é o problema dos óculos que o senhor usa e os óculos que eu uso. Isso são estudos fartos a esse respeito sobre o papel da mídia monopolista em defesa do regime sionista, não é? Inclusive através de medidas legais que foram adotadas. Medidas legais. O senhor não pode negar que a Confederação Israelita do Brasil entrou com vários processos contra mim na justiça para me proibir de falar, para proibir que minha opinião seja escutada. Então, são questões fáticas. Outra coisa, professor, o senhor defendeu os muros na Cisjordânia e também os na faixa de Gaza, porque eles impediram os atentados contra Israel a partir do momento que impediram o direito de ir e vir dos palestinos e, dentre esses palestinos, lutadores da resistência palestina que eventualmente cometiam esses atentados. E o senhor aplaudiu essa muralha e defendeu que ela teve um resultado positivo. Professor, se a história começasse nos atentados da resistência palestina contra Israel, eu estaria de acordo com o senhor. Mas a história não começou assim. Israel é um regime colonial. O Estado de Israel é um regime colonial, condenado pelas Nações Unidas como um regime colonial. É um regime de apartheid, assim identificado pelas mais renomadas organizações de direitos humanos do mundo. O regime sionista é um regime colonial e racista, que submete o povo palestino a uma situação colonial há muitas décadas. Há muitas décadas. O regime sionista é um regime cuja prática nas suas prisões, e são milhares de palestinos presos, a prática nas suas prisões é a prática da tortura, do assassinato, do desaparecimento, não conforme a minha opinião, professor, mas de acordo com a Comissão Landau do próprio sistema de justiça de Israel. Israel é um violador de direitos humanos, porque o regime sionista tem parentesco com o nazismo e com o fascismo, professor. Dos 5.000 até o dia 6 de outubro de 2023, eram 5.200 os presos palestinos. 1.600 estavam presos por ordem administrativa, sem sentença, nem processo, nem julgamento, conforme as leis de emergência do mandato britânico do período colonial, que jamais foram abolidas pelo regime colonial e racista de Israel. Ordem administrativa, professor. Isso é uma violação dos direitos humanos em alto grau. Professor, dos 5.200 palestinos presos, 800 tinham menos de 18 anos de idade e 200 menos de 12. O regime colonial e racista de Israel, professor, como todo regime colonial e racista, tende ao genocídio. E é o que nós estamos assistindo. É um regime vergonhoso, professor, que deve ser repelido de uma maneira intensa e sem qualquer tipo de vacilação, porque Israel é uma vergonha em termos de direitos humanos, uma vergonha. Só haverá paz naquela região, professor. Só haverá paz naquela região quando acabar o regime sionista, como só houve paz na África do Sul quando acabou o regime de apartheid. Os palestinos que recorreram e recorrem à luta armada contra o regime sionista estão protegidos pelo direito internacional, como bem lembrou o embaixador chinês na Corte Internacional de Justiça.
estão protegidos pela Resolução 3103 das Nações Unidas, aprovada em 1973, que diz claramente que o colonialismo é um crime e que, diante do colonialismo, os povos têm o direito à insurgência e à luta armada. Israel é o Estado colonial. A muralha sobre Belém é para garantir o colonialismo, é para garantir a opressão do povo palestino. Uma muralha criminosa, é uma muralha de um regime racista e, portanto, tem que ser condenada aos quatro ventos, sem qualquer titubeio, sem qualquer vacilação. O regime sionista, professor, com todo respeito, é inimigo da humanidade, é inimigo dos povos e deve ser varrido do mapa. Como foram varridos os regimes fascista e o regime nazista, varrido do mapa. E o povo palestino tem todo o direito de recorrer à luta armada e à violência para enterrar esse regime. Isso está no direito internacional, professor. Eu vou repetir. Resolução 3103 das Nações Unidas. Para não haver nenhuma dúvida, eu vou ler um pequeno trecho dessa resolução. É um crime a continuação do colonialismo em todas as suas formas e manifestações, como assim, estou aqui traduzindo do espanhol, como assinalou a Resolução 2621 de 12 de outubro de 1970 da Assembleia Geral, é um crime e os povos coloniais têm o direito imanente a lutar com todos os meios necessários ao seu alcance contra as potências coloniais e a dominação estrangeira em exercício do seu direito à livre determinação reconhecido pela Carta das Nações Unidas e pela Declaração dos Direitos Internacionais estabelecidas pela Assembleia Geral. Os povos coloniais têm o direito de recorrer, inclusive, à insurgência e à resistência armada contra o colonialismo. Resolução 3103 das Nações Unidas. Portanto, não há que se criminalizar a resistência palestina. A ser criminalizado, professor, é o regime sionista. O regime sionista e seus dirigentes tinham que terminar em um tribunal como o de Nuremberg. E seus dirigentes enforcados como os dirigentes do nazismo. Porque o regime sionista é a pior das tiranias desde o fim do nazismo. Eu falo isso sem titubear, tanto pela minha origem judaica, como por grande parte da minha família ter sido dizimada no Holocausto. O sionismo é uma vergonha para o judaísmo. O sionismo é uma chaga contra os valores humanitários e democráticos do judaísmo. O sionismo é deplorável. E, professor, eu vou dizer com muita sinceridade, eu não sou tolerante. Eu sou pela intolerância contra crimes como os que representa e comete o regime sionista. Eu sou um defensor da intolerância, da mais brutal intolerância, porque a humanidade não pode conviver com regimes desse tipo. Muito obrigado.